Meus queridos ouvintes, continuando o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignon de Montfort, vamos continuar então a partir do ponto em que ele parou, mostrando-nos a necessidade da verdadeira devoção a Maria Santíssima para sermos ouvidos, atendidos, salvos e possamos então alcançar a misericórdia de Deus. Postas estas 5 verdades, impõe-se agora mais do que nunca fazer uma boa escolha da verdadeira devoção a Maria, já que há cada vez mais falsas devoções a Nossa Senhora e é fácil tomá-las por verdadeiras. O demônio, qual falso enganador, fino e experimentado, já enganou e levou à condenação tantas almas por meio de uma falsa devoção a Nossa Senhora, que todos os dias se serve da sua experiência diabólica para perder muitas outras. Deleita-as e adormece-as no pecado sob pretexto de algumas orações mal rezadas e de umas quantas práticas exteriores que lhes inspira. Assim, como um falso moedeiro não falsifica ordinariamente senão ouro e prata e muito raramente outros metais, por estes não valerem a pena, assim também o espírito maligno não falsifica tanto as outras devoções como as que se referem a Jesus e a Maria, a devoção à Sagrada Comunhão e a Nossa Senhora, já que são essas entre as demais devoções o que o ouro e a prata são entre os metais. É, pois, de suma importância conhecer as falsas devoções a Maria para evitá-las e conhecer a verdadeira para abraçá-la. Conhecer qual seja, no meio de tantas e tão diferentes formas de verdadeiras devoções a Maria, a mais perfeita, aquela que lhe apraz mais, a que dá a maior glória ao Senhor e a mais santificadora para nós, para dar-lhe preferência. Existem, em minha opinião, 7 espécies de falsos devotos e de falsas devoções a Maria, ou sejam, primeiro, os devotos críticos; segundo, os devotos escrupulosos; terceiro, os devotos exteriores; quarto, os devotos presunçosos; quinto, os devotos inconstantes; sexto, os devotos hipócritas; sétimo, os devotos interesseiros. Os devotos críticos são ordinariamente intelectuais orgulhosos, espíritos fortes e autossuficientes que no fundo têm alguma devoção à Santíssima Virgem, mas que criticam quase todas as práticas de devoção que as almas simples tributam, singela e santamente, a esta boa mãe, porque não condizem com a sua fantasia. Põe em dúvida todos os milagres, aparições e narrações referidas por autores dignos de crédito ou tiradas das crônicas de ordens religiosas, que testemunham as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Veem com desdém pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar ou de uma imagem da Virgem, às vezes num recanto de uma rua, para ir rezar a Deus. Acusam-nas mesmo de idolatria, como se estivessem a adorar madeira ou pedra. Dizem que quanto a si não gostam dessas devoções exteriores e que não são tão ingênuos que vão acreditar em tantos contos e historietas que correm a respeito da Santíssima Virgem. Quando lhes referem os louvores admiráveis que os santos tributam a Nossa Senhora, ou respondem que isso é retórica em exagero, ou tentam explicar de má fé as suas palavras. Esta espécie de falsos devotos e de gente orgulhosa e mundana é muito perigosa. Causam um grande mal ao culto a Maria,
pois com o pretexto de dar cabo de abusos, conseguem afastar realmente as almas. Os devotos escrupulosos são pessoas que temem desonrar o filho, honrando a mãe, rebaixar um, elevando a outra. Não podem suportar que se prestem à Santíssima Virgem louvores mais do que justos, como os que os santos lhe dirigiram. Não toleram, senão contrariados, que haja mais pessoas de joelhos diante de um altar de Maria do que diante do Santíssimo Sacramento. Como se uma coisa fosse contrária à outra, como se aqueles que rezam a Nossa Senhora não rezassem a Jesus Cristo por meio dela. Não querem que se fale tantas vezes da Santíssima Virgem, nem que a ela nos dirijamos tão frequentemente. Eis algumas frases que lhes são habituais. Para que servem tantos terços, tantas confrarias e devoções externas à Santíssima Virgem? Há muita ignorância nisto tudo. Faça da religião uma palhaçada. Falem-me dos que têm devoção a Jesus Cristo. E direi, entre parênteses, que referem muitas vezes este nome sem ao menos descobrirem a cabeça. Repetem: é preciso recorrer a Jesus Cristo. Só Ele é o nosso medianeiro, só Ele é o nosso Rei. De Jesus Cristo deve-se falar no púlpito. Esta sim que é a doutrina sólida. Isto que dizem é verdadeiro no certo sentido, porém, quanto à aplicação que disso fazem para impedir a devoção à Virgem Santíssima, é muito perigoso. Trata-se de uma cilada do inimigo sob pretexto de um bem maior, já que nunca se honra tanto a Jesus Cristo como quando se honra muito a Santíssima Virgem. A razão é simples, é que honramos Maria com a intenção de assim honrarmos mais perfeitamente Jesus Cristo e dirigimos-nos a ela como a via que melhor nos conduz ao fim suspirado, Jesus. A Santa Igreja com o Espírito Santo bendiz em primeiro lugar a Virgem e só depois Jesus Cristo. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Não é que Maria seja mais que Jesus ou igual a Ele. Afirmá-lo seria uma heresia intolerável. Mas a razão é que para mais perfeitamente bendizer Jesus Cristo, é preciso louvar antes a Virgem Maria. Digamos, pois, com todos os verdadeiros devotos da Santíssima Virgem e contra esses falsos devotos escrupulosos: ó Maria, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Os devotos exteriores. Os devotos exteriores são pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas externas. Ficam-se apenas na exterioridade desta devoção, por lhes faltar espírito interior. Rezarão muitos terços à pressa, ouvindo muitas missas sem atenção. Irão sem devoção às procissões, inscrever-se-ão em todas as confrarias de Nossa Senhora sem mudarem de vida,
sem refrearem as próprias paixões, nem imitarem as virtudes desta Virgem perfeitíssima. Só apreciam o que há de sensível na devoção, sem atenderem ao que tem de interior, de maneira que, se não experimentam prazer sensível nas suas práticas, julgam que já não fazem nada, desorientam-se, abandonam tudo ou fazem as coisas atabalhoadamente. O mundo está cheio desta espécie de devotos exteriores, e não há ninguém como eles para criticarem as almas de oração, aquelas que se aplicam ao interior por ser o essencial, sem todavia desprezarem a modéstia exterior que acompanha sempre a verdadeira devoção. Os devotos presunçosos. Os devotos presunçosos são pecadores entregues às suas más paixões ou amantes do mundo que, sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem ou o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, a injustiça, etc. Dormem em paz nos seus maus hábitos, sem se esforçarem muito para os corrigir, sob o pretexto de que são devotos de Nossa Senhora. Dizem lá para consigo que Deus lhes perdoará, que não hão de morrer sem se confessarem e que não serão condenados, porque afinal rezam o terço, porque jejuam ao sábado, pertencem à confraria do Santo Rosário ou do Escapulário, ou às suas congregações, porque trazem o hábito ou o fio com medalhinha da Santíssima Virgem. Se alguém lhes disser que a sua devoção não passa de ilusão do demônio e de perniciosa presunção que os pode levar a perder-se, não querem acreditar. Dizem que Deus é bom e misericordioso, que não nos criou para a condenação, que afinal todos pecam, que não morrerão impenitentes, que um bom pequei, a hora da morte será suficiente. Dizem que são devotos de Nossa Senhora, usam escapulário, rezam diariamente, sem falha e sem vaidade, 7 Pai Nossos e 7 Ave Marias em sua honra. Às vezes até rezam o terço e o ofício da Santíssima Virgem, e até jejuam. Para confirmar o que dizem e para mais cegos ainda ficarem, repetem algumas histórias que ouviram ou leram em algum livro, sem se importarem se são verdadeiras ou falsas, e contam como pessoas mortas em pecado mortal, sem confissão, foram ressuscitadas para se confessarem, porque durante a vida tinham recitado orações ou praticado alguns atos de devoção à Santíssima Virgem, ou ainda como a alma ficou miraculosamente no corpo até a confissão, ou obteve de Deus contrição e perdão dos seus pecados no momento da morte, pela misericórdia da Virgem, sendo salva por este modo. E estes falsos devotos esperam o mesmo para si mesmos. Nada é tão prejudicial no cristianismo como esta presunção diabólica, pois quem poderá afirmar com verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem, quando se ofende com o pecado, transpassa, crucifica e ultraja impiedosamente Jesus Cristo, seu Filho? Se Maria se comprometesse a salvar, por misericórdia, esta espécie de pessoas, autorizaria o crime, ajudaria a crucificar e ofender seu Filho. Quem ousará sequer pensar uma coisa destas? Direi que um tal abuso da devoção à Santíssima Virgem, devoção que depois da devoção a Nosso Senhor é a mais santa e mais sólida de todas, constitui um horrível sacrilégio, o maior e o mais imperdoável depois do pecado da comunhão sacrílega. Direi que para ser verdadeiro devoto de Nossa Senhora, não significa que se deva necessariamente ser tão santo que evite todo o pecado, mesmo que isto fosse o ideal, mas exige-se, pelo menos,
e note-se bem no que vou afirmar. Primeiro, ter um propósito sincero de evitar, pelo menos, todo pecado mortal que ofende tanto a mãe como o filho. Segundo, esforçar-se por evitar todo pecado. Terceiro, inscrever-se nas confrarias, rezar o terço, ou melhor ainda, o Santo Rosário e outras orações, jejuar aos sábados, em honra da Mãe de Deus, etc. Todas estas boas obras são extraordinariamente úteis à conversão dos pecadores, mesmo os mais endurecidos. Se o meu leitor se encontrar entre estes, mesmo que já tenha posto o pé no precipício, aconselho-o a que adira a estas obras, mas que o faça com o fim único de obter de Deus, por intermédio da Virgem Santa, a graça da contrição e do perdão dos seus pecados, e de vencer os seus maus hábitos, e não para se quedar pacificamente no estado de pecado, apesar dos remorsos da própria consciência e apesar do exemplo de Jesus Cristo e dos santos e os ensinamentos do próprio Evangelho. Os devotos inconstantes. Os devotos inconstantes são aqueles que praticam a devoção à Santíssima Virgem a intervalos e por capricho. Ora são fervorosos, ora tíbios. Ora, logo depois, já não parecem os mesmos. A princípio, abraçarão todas as devoções à Santíssima Virgem, entrarão nas suas confrarias, mas depois não observarão as suas regras com fidelidade. Enfim, mudam como a lua, e Maria coloca-os, com esta, sob os seus pés, porque são volúveis e indignos de serem contados entre os servos desta Virgem fiel, os quais se distinguem pela fidelidade e constância. De preferência, a sobrecarregar-se de tantas orações e práticas de devoção, é melhor abraçar só poucas, mas fazer estas poucas com amor e fidelidade, apesar dos obstáculos do mundo, do demônio e da carne. Os devotos hipócritas. Há ainda outros falsos devotos da Santíssima Virgem, que são os devotos hipócritas. Escondem os seus pecados e seus maus hábitos debaixo do manto desta Virgem fiel, a fim de passar pelo que não são aos olhos do mundo. Os devotos interesseiros. Os devotos interesseiros são aqueles que só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar alguma coisa, para evitar algum perigo, para obter a cura de alguma doença ou para qualquer outra necessidade deste gênero. Sem isso, esquecê-la-iam. Uns e outros são falsos devotos e não têm aceitação diante de Deus nem de sua Santa Mãe. Estejamos, pois, bem atentos em não alinharmos com os devotos críticos que não acreditam em nada e tudo criticam, com os devotos escrupulosos que temem ser demasiado devotos de Nossa Senhora com medo de ofenderem a Jesus, com os devotos exteriores que fazem consistir toda a sua devoção em práticas exteriores, com os devotos presunçosos que, sob a capa da sua falsa devoção a Maria, apodrecem nos seus pecados, com os devotos inconstantes que, por leviandade, mudam a cada passo as suas práticas de piedade ou simplesmente as abandonam à menor tentação e em nada perseveram, com os devotos hipócritas
que se inscrevem em todas as confrarias e colocam-se ao serviço da Santíssima Virgem a fim de passarem por bons. E, enfim, os devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para serem livres dos males do corpo ou obterem bens temporais. Depois de termos desmascarado e condenado as falsas devoções a Nossa Senhora, é necessário definir agora qual é a verdadeira. Ela tem de ser, primeiro, interior; segundo, filial; terceiro, santa; quarto, perseverante; quinto, desinteressada. Primeiro, a verdadeira devoção a Maria é interior, ou seja, parte da mente e do coração. Provém da estima que se tem à Santíssima Virgem, do autoconceito que se tem das suas grandezas e do amor que se lhe consagra. Segundo, a verdadeira devoção a Maria é filial, afetuosa, ou seja, cheia de confiança, daquela confiança que uma criança tem na própria mãe. Faz com que uma alma recorra a Maria em todas as necessidades do corpo e do espírito, com muita simplicidade, confiança e ternura, implorando o auxílio desta terna mãe em todo o tempo, lugar e circunstância. Nas dúvidas, para ser esclarecida; nos desvios, para ser reencaminhada; nas tentações, para ser sustentada; nas fraquezas, para ser fortificada; nas quedas, para ser reerguida; nos desânimos, para ser encorajada; nos escrúpulos, para ser livre deles; nas cruzes, trabalhos e contrariedades da vida, para ser consolada. Numa palavra, em todos os males, físicos ou espirituais, Maria é o seu socorro habitual, não receando ela importunar essa boa mãe, nem desagradar a Jesus Cristo. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é santa, isto é, leva a alma que a pratica a evitar o pecado e a imitar as virtudes de Maria, particularmente sua profunda humildade, sua fé viva, a sua obediência cega, a sua oração contínua, a sua mortificação universal, a sua pureza divina, a sua caridade ardente, a sua paciência heróica, a sua doçura angélica e a sua sabedoria divina. São estas as 10 principais virtudes da Santíssima Virgem. A verdadeira devoção para com a Santíssima Virgem é perseverante. Fortalece a alma no bem e indula a não abandonar com facilidade as suas práticas de devoção. Torna-a corajosa para enfrentar as modas e os convites, os slogans do mundo, os dissabores e paixões da carne e as tentações do demônio. Daí que uma pessoa verdadeiramente devota da Santíssima Virgem não é volúvel, melancólica, escrupulosa, nem temerosa. Não quer isto dizer que não caia ou que não mude algumas vezes
na sensibilidade da sua devoção, mas, se cair, logo estende a mão à sua boa mãe e levanta-se. Se perde o gosto e a devoção sensível, não se perturba, porque o justo e fiel servo de Maria vive da fé em Jesus e Maria, e não do sentimento. Finalmente, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é desinteressada, ou seja, inspira a alma que não se busque a si mesma, mas só a Deus em sua Santa Mãe. O verdadeiro devoto de Maria não serve esta augusta rainha por espírito de lucro ou de interesse, mas unicamente porque ela merece ser servida e Deus nela. Não ama Maria propriamente porque recebe ou espera dela algum benefício, mas porque ela é amável. É por isso que a ama e serve tão fielmente nos contratempos e aridez, como nas consolações e no fervor sensível. Ama-a tanto no Calvário como nas bodas de Caná. Ah, quão agradável e preciosa é aos olhos de Deus e de sua Santa Mãe uma tal alma, que não se busca a si mesma nos serviços que presta a Mãe de Deus. Mas como é raro encontrá-la presentemente, foi com o intuito de que não seja tão raro que peguei na pena e escrevi o que tenho ensinado com fruto em público e em privado nas minhas missões durante muitos anos. Muito já disse acerca da Santíssima Virgem, mas muito mais me resta por dizer, e infinitamente mais será o que hei de omitir, por ignorância, incapacidade ou falta de tempo, no propósito que tenho de formar verdadeiros devotos de Maria e verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Ah, como seria bem empregue o meu esforço se este pequeno escrito, caindo nas mãos de uma alma bem disposta, nascida de Deus e de Maria, e não do sangue ou da vontade da carne, nem da vontade do homem, lhe revelasse e inspirasse, pela graça do Espírito Santo, a excelência e o valor da verdadeira e sólida devoção à Santíssima Virgem que vou expor. Se eu soubesse que o meu sangue criminoso podia servir para fazer entrar nos corações as verdades que descrevo em honra da minha querida mãe e soberana rainha, de quem sou o último dos filhos e dos escravos, servir-me-ia dele em vez de tinta para escrever estas letras, confiante como estou de poder encontrar almas que com a sua fidelidade à devoção que ensino compensarão a minha querida Mãe e Senhora das perdas que a minha ingratidão e infidelidade lhe tem causado. Sinto-me, mais do que nunca, animado a crer e a esperar em tudo aquilo que trago profundamente gravado no coração e que já há muitos anos venho pedindo a Deus, que mais tarde ou mais cedo a Santíssima Virgem venha a ter um número nunca igualado de filhos, servos e escravos de amor, e que por este meio Jesus Cristo, meu Mestre muito amado, reinará nos corações como nunca. Prevejo que muitos animais rugidores virão enraivecidos para rasgarem com seus dentes diabólicos este pequeno escrito e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para o escrever. Pelo menos sepultarão este livrinho nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que não seja publicado. Atacarão mesmo e perseguirão aqueles que o lerem e puserem em prática. Mas que importa? Tanto melhor. Esta visão anima-me
e faz-me esperar um grande êxito, ou seja, um grande esquadrão de corajosos e valentes soldados de Jesus e Maria, de ambos os sexos, que combaterão o mundo, o demônio e a natureza corrompida, nos tempos perigosos que mais do que nunca se aproximam. Aquele que lê, entenda. Quem pode compreender, compreenda. A profecia de São Luís de Montfort veio a cumprir-se à letra. Na verdade, o precioso manuscrito do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem esteve durante mais de um século perdido, meus ouvintes. Isso mesmo. Foi encontrado efetivamente só em 1842, escondido numa velha arca, certamente como consequência dos tempos turbulentos da Revolução Francesa. Foi publicado pela primeira vez só em 1843.